Fala pessoal, olha só, se você quer se preparar bem para o concurso de intendentes da Marinha, o concurso para administradores, contadores e economistas, você precisa ter materiais de qualidade para estudar. Então, a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório e a gente está colocando elas no YouTube aqui de graça para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. Então, se você quer que mais vídeos assim como esse sejam disponibilizados de graça aqui no YouTube para você, é muito importante que você clique aqui no botãozinho de curtir, porque assim a gente entende que você está gostando desse conteúdo e nos motiva a produzir mais vídeos assim. Depois, dá uma conferida aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar alguns materiais de estudo, como provas anteriores, um cronograma e que vão te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. O movimento dele, que surge, então, da administração científica, teve uma série de seguidores. Taylor acabou tendo alguns seguidores importantes, como Gantz, como Gilbert, como Munstenberg, que são estudiosos, executivos estudiosos, que acabaram colaborando, de certa forma, para o desenvolvimento da escola da administração científica, tá legal? Que é uma das escolas clássicas, ok? Aqui, antes da gente discutir, passar para a próxima página, eu queria só te dizer o seguinte: dentro de todos esses, dois chamam muita atenção, que é o Gantt, que é ele trouxe um gráfico chamado gráfico de Gantt, que é muito usado até hoje no planejamento de processos e projetos dentro das organizações, e o famoso Henry Ford. Henry Ford, que é o fundador da Ford. Isso, a indústria de veículos que existe até hoje e que cabe sempre que a gente dê uma olhada para ele especificamente, tá? Antes da gente olhar o Ford especificamente, então está aqui graficamente o desenho das coisas que eu expliquei. Nem sempre dá para fazer gráfico, mas às vezes dá. Tá? Para alguns que têm uma visão mais lógica, o estudo do tempos e movimentos, né? Trazendo a ideia da seleção científica do trabalhador, definição do método de trabalho e lei da fadiga. Né? A lei da fadiga está ligada à ideia de que é a ideia do estresse, tá, gente? O estresse diz que quando um corpo é submetido, estresse vem da física, tá? Stress vem da física. Quando eu submeto um corpo a uma força assíncrona, de forma diferente, ângulos diferentes, ele se deforma, né? Então, o estresse é uma deformação, tá? Então, quando a gente fala da fadiga, a gente começou aqui nos estudos do Taylor a entender que o trabalhador fadigava, né? E que se eu não tomasse cuidado, como uma peça ele quebrava. Então, essa é uma grande contribuição, tá? O padrão de manutenção aqui, o padrão de produção, então, a seleção do trabalhador, a definição do método do trabalho e a observação da fadiga, levando a um padrão de produção, eu tendo um incentivo salarial, uma supervisão e as condições ambientais, lembra, psicológicas favoráveis, eu tinha o máximo de eficiência e atingia maiores lucros e podia pagar até melhor as pessoas, ok? Então, dando prosseguimento, nós chegamos no segundo grande expoente que trabalhou com Taylor a ideia da administração científica. Vale a pena falar, porque muitas provas, inclusive, não falam em Taylor e acabam falando em Fayol, tá? Desculpa, em Taylor e acabam falando muito em Ford. Então, Ford, aí está ele com a foto com o famoso modelo Ford de 1936, né? O Ford aplicou os conceitos do Taylor dentro da indústria dele, né? E aí daí ele saiu também com alguns princípios que eram fundamentais para ele, né? Ele buscava contribuir de certa forma para as teorias da ciência, né? Ele buscava a cristalização
do conceito de eficiência numa fábrica de automóveis, que era dele ensinar. E na visão do Ford, a empresa se dividiria em planejar, os técnicos elaborando um método de trabalho próprio, e execução, os operários que só efetuam o trabalho, põem as mãos na massa para fazer. Então, eu tenho quem planeja e quem executa. Essa era a visão simples dele. E aí tem uma curiosidadezinha aí no cantinho que eu deixei para vocês, né? Só para vocês entenderem que ele estabeleceu um salário mínimo, né? Isso é só uma curiosidade para você não esquecer, mas é o Ford, tá? Então, o Ford, uma das coisas principais que ele buscava era produzir em massa. Então, ele queria produzir mais carros iguais. Aqui existia, gente, só de curiosidade, só para você entender porque ele estudava isso, porque era um fenômeno engraçado. Como as peças eram fabricadas de forma artesanal, acontecia uma coisa chamada susto de produção. Você fabricava uma peça e, quando olhava, ela encaixava na outra que o outro cara tinha fabricado. Então, é como se o volante não encaixasse na peça que eu botei para botar o volante. Então, isso acontecia e tinha muito desperdício. E ele entendeu que a administração científica ia ajudar ele a poder produzir em série, quer dizer, uma série de itens iguais. Tá? E ele ia ter, então, peças padronizadas, e isso vinha pela capacidade do trabalhador ser cada vez mais especializado. Então, as máquinas especializadas, um sistema de calibragem começou a surgir aqui, fabricar e calibrar as máquinas igual, né? A simplificação das peças, a simplificação do processo produtivo, né? Tudo isso, então, entregando o que a gente chama de produção em massa. Os princípios do Ford eram 3: produtividade, intensificação e economicidade. O princípio da produtividade recomenda o máximo de produção dentro de um período determinado, reduzindo o preço. Então, quer dizer, se você me aluga um galpão para eu produzir peças e eu produzo menos peças, aquele aluguel daquele galpão fica muito pesado para mim. Mas se eu produzo o máximo que eu consigo, quanto mais eu conseguir produzir, menos aquilo é caro para mim. Então, o princípio da produtividade é: quanto mais eu conseguir produzir, né, naquele determinado espaço, naquele determinado período, menos os custos são custos para mim. Tá legal? Quando você estiver estudando contabilidade, que você der uma olhadinha em custo rápido, você vai entender a diferença de custo fixo e variável. Eu não vou te explicar aqui, que não é a minha função. Mas o custo fixo, a cada vez que eu produzo mais, esse custo que é fixo, por exemplo, o meu aluguel, né? Se eu produzo 10 peças, o meu aluguel tem um preço, tem um percentual nessas 10 peças. Se eu produzo 1.000 peças, esse aluguel ele é bem menor naquilo. Então, produzir o máximo possível, reduz o meu custo. O princípio da intensificação, que consiste em aumentar a velocidade rotatória do capital circulante, quer dizer, eu imobilizo menos o capital, né? Eu grio, eu não recebo e guardo dinheiro, eu recebo, já revisto, já compro material, recebo, produzo mais. Então, essa rotatividade de capital, né, que ele fique menos tempo parado, eu tenho ganhos com isso. Esse é o princípio da intensificação. E economicidade, que reduz ao mínimo o volume de matéria-prima em curso de transformação. Ele só pensava em matéria-prima, mas assim, tudo que a gente consegue reduzir, melhorar a eficiência, é economia para a gente. E ele chamava de princípio da economicidade, reduzir o volume de matéria-prima, né? Então, produzir mais para gerar o capital mais com o menor custo possível, com o menor gasto possível. Então, isso é o que o Ford buscava. Tem só que tomar alguns cuidados aqui quando a gente faz uma diferenciação entre o trabalho do Taylor e do Ford, tá? O Taylor, ele foca, isso é importante porque já vi provas que caem isso, tá? O Taylor, ele foca na execução da tarefa. O Ford, ele adapta o movimento do funcionário, adapta a tarefa na velocidade da esteira. Porque
Se você pensar, o foco do Taylor era melhorar o tempo e o movimento. Não quer dizer que o Ford também não melhorasse o tempo e o movimento, mas o foco dele não era estudar o melhor tempo e o melhor movimento, era o melhor desenvoltura do operário naquele tempinho que a esteira passava na frente dele. Então a esteira ia passando, enquanto o Taylor olhava o tempo e o movimento, o Ford tentava adaptar o melhor movimento para ter o melhor de ganho enquanto a peça passasse na frente do cara. Ah, mas eles são excludentes? Não são excludentes. Eu faço uma coisa, eu estou acabando fazendo outra, mas os enfoques são diferentes, tá, gente? Então, eu tenho uma diferença entre eu olhar como o jogador chuta a bola e olhar como ele executa o movimento dele dentro da equipe. Então, é isso. Taylor, o movimento e o tempo. Os dois são na mesma escola, administração científica. Só que o enfoque de um era olhar o movimento, o tempo, e o outro olhava a adaptação desse tempo e desse movimento na esteira. O Taylor tinha a ideia da economia do trabalho humano e o Ford tinha a ideia da economia do material e do tempo. Tá? O Taylor olhava, portanto, então, um trabalho individual, já que era trabalho humano, enquanto o Ford acabava olhando a execução da tarefa pela equipe. Uma outra coisa que é importante aqui a gente ver também é que o Taylor se preocupava em executar o movimento com rígido controle, enquanto o Ford buscava adaptar o movimento no melhor ritmo possível dentro daquela esteira. E, por fim, o último que a gente pode dizer aqui é que o Taylor se preocupava mais com o estudo do tempo perdido pelo homem pelas máquinas. Ele olhava mais o tempo que o homem perdia e as máquinas perdiam, enquanto o Ford olhava o suprimento de tempo perdido e a matéria-prima e o trabalho contínuo. São diferenças importantes. Isso aqui não tem jeito, isso aqui você tem que saber. Tá legal? Por fim, uma questão importante é a gente discutir, já caminhando para o final, a apreciação crítica da teoria da administração científica. Tá? As críticas do sistema de Taylor podem ser divididas em duas grandes questões. Né? A questão do esgotamento físico, que ele não conseguiu chegar a uma discussão mais ampla, do ponto de vista da psicologia, principalmente, e que ele só conseguia olhar o trabalho sob o ponto de vista de mecanização. Ele pensava a empresa como máquina, tá ok? Como consequência, esse sistema tende a especializar demasiadamente o trabalho, a produzir o homem, se colocar o homem como uma máquina, e acaba destruindo a iniciativa própria, de algum modo, o relacionamento interpessoal, porque pessoas não são máquinas, né? E aquela questão de atomizar, criar atômico demais o trabalho, tá? Uma questão importante aqui é entender que o homem era visto como homo econômicos. Esse conceito é um dos mais importantes. A ideia de tempo padrão e incentivos salariais se baseiam no conceito do homo econômicos, ou seja, na pressuposição de que as pessoas são incentivadas exclusivamente pelos seus interesses salariais e materiais. Então, o homem era visto como um homem econômico. Tá legal? Deixei para você uma tabelinha para você dar uma olhada. Não creio que isso seja fundamental, mas é para dar mais, né? A posição das ideias e técnicas de Taylor em relação à administração. Se a gente pudesse comparar o Taylor com a administração contemporânea, eu acho que você tem aí uma boa ideia, tá? E aí, a validade das críticas às ideias do Taylor, que a gente acabou de falar agora, numa tabelinha para quem tem melhor visão ao longo do tempo disso, ok? O sistema até hoje é usado, e é uma evolução desse sistema do Taylor, foi utilizado na Toyota, no sistema Toyota de produção. Né? Aí você vai ver das palavras Toyota e Toyoda. Toyota era o dono, foi o cara que sistematizou. Toyota é a empresa. Então, o sistema Toyota de produção, ele também focou nos desperdícios humanos, especialização excessiva, né? Focou em alguns princípios da eliminação do desperdício, fabricação com qualidade. Tem um filme na internet falando da Toyota e seu sistema de produção. Então, ele leva qualidade, produtividade,
a participação de todos, entregando um sistema Toyota de produção. Aqui, a gente encerra, então, a primeira parte da administração científica. Eu vou encerrar esse primeiro, para ficar com 1 horinha, e vou voltar na segunda hora para tentar discutir com vocês a escola clássica, a teoria clássica do Fayol e a teoria da burocracia. Vamos encerrar esse primeiro vídeo e no segundo a gente vai voltar. Nós estamos, então, falamos de administração, de organização, falamos das teorias da administração e entramos na primeira teoria, que é a administração científica de Frederick Taylor. Agora nós vamos voltar com o segundo e nós vamos pegar Fayol e a burocracia e a gente fecha a escola clássica. Tá legal? E aí depois a gente vai caminhar para próximas escolas, ok? Dando uma encerradinha aqui e a gente volta no segundo vídeo. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. Aqui do lado vai ter um vídeo recomendado para você que vai ajudar ainda mais os seus estudos. Então dá uma conferida porque eu sei que pode fazer diferença na sua preparação. Outra coisa, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso preparatório, é só ir nos links aqui embaixo na descrição, porque a gente vai te ajudar a conquistar a aprovação e a vestir a famosa farda branca. Te vejo lá!